Boa noite, queridos buscadores. Estamos hoje aqui falando do Rio de Janeiro, da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo, para mais um Conversando, o 68º Conversando. E esse Conversando de hoje já é um conversando importante, porque é um conversando de preparação para o trabalho de dezembro, que é a Escola Exemplo Vivo. Boa noite, Marcelo. Como vai você? Quantos anos? Quanto tempo? Bom te ver. Então, esse trabalho de hoje começa a preparação para a imersão de dezembro, que se chama Esperança, Hora de Ir em Frente. Esse trabalho começou já, a escola, na verdade, começou há mais de 15 anos, a Escola Exemplo Vivo, para buscadores de si mesmos. E depois, quando aconteceu a pandemia, nós ficamos impossibilitados de fazer esse trabalho no presencial e passamos a fazer esse trabalho aqui pelo Instagram, né, uma vez por mês, sempre quinta-feira, às 19 horas. Os temas são anunciados previamente, né, existem os flyers e tal, para aqueles que tenham interesse chegarem até aqui. E hoje nós estamos no tema Rumo ao Novo, parte 1. A parte 2 será em novembro. Na verdade, no dia 31 de outubro, porque é sempre uma quinta-feira antes do trabalho presencial que faço lá na Desembargador Hesíodo 18, né, na Tijuca. Esse trabalho presencial acontece com o tema do mês, e o tema do mês, desse mês, Rumo ao Novo, Passado, Presente e Futuro, vai acontecer no dia 12 de outubro. É feriado de Aparecida, mas eu não quis quebrar o calendário, né? Então, para aqueles que quiserem ir no presencial, como ele se dá? Existe um momento que é o grupo Advanced, que é para buscadores consistentes de si mesmos e que queiram mudar. Isso é um requisito para entrar lá nesse trabalho, né? Como membro ou apenas como participante, ouvinte, para entender. Então, no dia 12, de 11 às 13, acontece o presencial com esse tema de hoje. E aí nós falamos desse tema e também constelamos com representantes de madeira. De 13 às 18 acontece o encontro com constelação familiar. E aí cada um pode constelar o tema que quiser, é livre, não é? E tem as inscrições que são inscrições prévias. Daqui a pouco a Letícia Rigo entra aqui, dá o telefone para inscrição, para aqueles que tenham interesse, né, no tema, né? Chegar lá, ou apenas só para me conhecer, às vezes acontece isso. A pessoa quer me conhecer, então é uma oportunidade, né, que ela tem de ir ao Advanced para me conhecer. E ver como está o trabalho, ver se identifica, se é isso que ela quer, né? Se é de interesse dela, né? Então, essas são as possibilidades, né? Nós estamos ainda aguardando mais alguns buscadores, mas de qualquer maneira o trabalho acontece. Acontece depois, sem edição nenhuma, ele vai para o YouTube.
No YouTube tem Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo, e lá nós temos mais de 80 temas humanos, né? Para aqueles que tenham interesse. Então tem um menu lá com todos os títulos de todos os trabalhos que fiz e que ficaram gravados. Esses trabalhos são livres, não é? Podem ser usados por vocês ou encaminhados para os amigos, querendo dizer sempre que o meu objetivo é chegar a Roraima, né? Eu já consegui. Boa noite, Davi. Quanto tempo? O meu objetivo é chegar a Roraima, né? Conseguir chegar ao exterior, Brasil quase todo, mas Roraima não consegui ainda, mas eu espero que os temas que eu desenvolvi, esses mais de 80, possam servir para alguém que precise ouvir as palavras que são o meu trabalho. Então essas são as explicações iniciais e nós hoje estamos falando de Rumo ao Novo, parte 1, passado, presente e futuro. Eu sou discípula do Osho e tirei uma carta que na verdade me motivou a fazer o Rumo ao Novo, não só para a preparação daqueles que querem ir à imersão, que é a esperança a hora de ir em frente, e que podem se trabalhar previamente, né, para enfrentar 2025. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar a vocês essa carta, que é a carta do Osho. Você veja a mulher, na cabeça dela tem uma caixa, um cubo, isso mesmo, um cubo, cheio de desenhos, cheio de histórias, não é? E o nome dessa carta se chama Apego ao Passado. Eu vou ler essa carta porque não carece que eu interprete a carta. Depois nós vamos continuar falando do tema. Então, é isso. É uma mulher com uma caixa na cabeça, cheia de objetos, desenhos, cores. E o que diz o Osho sobre essa carta? Vou ler a vocês. Apego ao passado. Os tempos verbais, passado, presente e futuro, não são noções do próprio tempo, são conceitos da mente. Aquilo que não está mais diante da mente torna-se o passado. O que se encontra diante dela, diante da mente, é o presente. E aquilo que ainda irá apresentar-se à mente é o futuro. Passado é aquilo que não está mais à sua frente. Futuro é aquilo que ainda não está diante de você. E presente é aquilo que está na sua frente, mas está se evadindo do seu campo visual. Logo será passado. Se você não criar apego ao que passou, porque apegar-se ao passado, palavras do Osho, é pura estupidez, ele não existe mais. De modo que você estará chorando pelo leite derramado. O que passou, passou. E não crie apego ao presente, porque isso, o presente, está indo embora da mesma maneira e logo será passado. Não crie apego ao futuro, esperanças, imaginação, planos para o amanhã. Por quê? Porque o amanhã será transformado em hoje, será transformado em ontem. Tudo se transformará em passado. Tudo irá escapar-lhe das mãos. Criar apego
trará apenas infelicidade. É preciso que você deixe passar. Ele comenta a carta. A figura retratada nesta carta está tão preocupada em agarrar sua caixa de lembranças que deu as costas à borbulhante taça de champanhe das oportunidades disponíveis aqui e agora. A nostalgia do passado realmente faz dela uma cabeça dura e, além disso, um mendigo, como podemos perceber pelas suas roupas remendadas e gastas da figura que eu mostrei. É claro que não haveria necessidade de ser mendigo, mas a pessoa não está disponível para desfrutar os prazeres que se oferecem no momento presente. Interpretação do Osho. É hora de aceitar o fato de que o passado ficou para trás e de que qualquer esforço para recriá-lo é uma maneira certa de continuar preso a antigos padrões que você já teria superado se não tivesse estado tão dedicado a apegar-se às experiências passadas. Recomendação: tome bastante fôlego, ponha esta caixa no chão, enfeite-a com laço bonito se for necessário e dê-lhe um caloroso e reverente adeus. A vida está passando ao largo e você está correndo o risco de tornar-se um velho fóssil antes do tempo. Essa carta é uma carta que eu considero muito importante. Como vocês sabem, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com constelação familiar, portanto, trabalho com antepassados, né? Mas antepassados. Por quê? O hoje, a beleza do hoje nós podemos aproveitar como ele se apresenta, né? O hoje como ele é. Não é que eu não vá querer mudar o amanhã, né? Ou projetar algo melhor para o amanhã. Mas é porque nós temos condição de viver outras possibilidades se não ficarmos amarrados aos padrões e acontecimentos antigos. Acontece muito no consultório, né? Eu tenho muitos anos de experiência, que as pessoas dizem que querem mudar, mas elas não estão dispostas ao desapego do passado. Elas ainda vivem com aquelas lembranças como se lembrar delas fosse possível para eternizar momentos, não é? Ana, mas eu fui muito feliz no passado. Ok, guarde essas lembranças em seu coração, mas deixe ir as ruins, porque as ruins, elas impõem uma barreira, que eu vou usar uma expressão de qualidade, né, ao seu hoje. Quem fica congelado no passado não vê o hoje como precisa ver. E muitas vezes, mas muitas mesmo, deixam passar o hoje, situações que poderiam ser excelentes porque estão pensando lá atrás, ou vivendo ainda com aquelas doces lembranças, não é? As lembranças do passado, as boas, ok, eu guardo, eu considero na minha vida e deixo elas comigo.
Mas as ruins, que são principalmente as que me impedem de continuar, essas precisam ir embora. Elas podem ir embora de muitas maneiras. Elas podem ir embora com uma terapia, elas podem ir embora com a religião, elas podem ir embora, né, com o programa de 12 Passos, né, que vocês sabem que eu pertenço. Portanto, eu não vou deixar de falar aqui jamais da importância do programa de 12 Passos para quem quer mudar, para quem quer ter uma vida mais feliz, não é? Que é buscar no hoje, só por hoje, e um dia de cada vez, vivendo hoje, a possibilidade de que amanhã, sexta-feira, possa ser melhor. Porque a sexta-feira ela não surge, ela é uma construção da quinta-feira, da boa e bela quinta-feira que eu consegui construir da melhor forma para mim. Então, é uma aspiração, é uma vontade, é um querer, é querer buscar uma coisa nova. Bom, o que acontece muitas vezes é que esse congelamento no passado, ele se dá muitas vezes por medo, por insegurança, né? Medo do desconhecido, porque se eu fico no passado, ali eu estou na minha zona de conforto. Ali eu conheço tudo, as dores, as alegrias, não é? Mas se eu me disponho ao novo, eu parto para o desconhecido. Mas reparem, esse partir para o desconhecido, que pode ser esse hoje, né? É uma aventura muito rica de prazeres, de possibilidades, de situações novas, pessoas novas, novas circunstâncias. Então, querer buscar o novo é uma disposição. Se vocês repararem, as crianças não têm medo do novo. Não, elas não têm. Elas vão em cima, elas vão para frente, elas vão para ver, né? Elas vão para procurar. Então, é muito importante que a gente mantenha essa disposição, né? Esse ímpeto infantil da busca aceso em nossos corações. Porque senão é como disse o hoje, nós nos tornamos um fóssil, né? Algo congelado, algo que já morreu há muito tempo e só serve para o museu, não é? Quando no novo existem muitas possibilidades, muitas situações possíveis, não é? E é nesse novo que normalmente nós crescemos mais. Apesar da luta, apesar das dificuldades, o novo nos dá muitas condições de crescimento. E isso é muito favorável, não é? Se nós pensarmos que está ali, aqui e agora, para ser descoberto. Descoberto num movimento de felicidade, num movimento de estar bem, de querer encontrar. Eu acho que eu entrei aqui num perfil meu que não é o perfil que eu normalmente uso. Eu vou pedir licença a você, tá, Marcelo e Davi, e vou para o meu outro perfil, porque eu acho que eu entrei errado aqui, tá? Com licença, vocês vão me encontrar lá também. Boa noite,
Queridos buscadores, eu estava em outro perfil meu e agora eu estou no perfil correto, começando o 68º Conversando, não é? Essa primeira gravação que eu fiz, acho que ela se perde, e eu estava falando de apego ao passado. Também havia lido uma carta do Osho, chamada Apego ao Passado, que eu acho muito interessante e que eu vou reler para vocês aqui agora, já que eu não sei o que eu fiz na internet. Essa carta diz o seguinte: os tempos verbais passado, presente, futuro não são noções do próprio tempo, são conceitos da mente. Aquilo que não está mais diante da mente torna-se o passado. O que se encontra diante dela é o presente, e aquilo que ainda irá apresentar-se à mente é o futuro. Passado é aquilo que não está mais à sua frente. Futuro é aquilo que ainda não está diante de você. E presente é aquilo que está na sua frente, mas está se evadindo do seu campo visual. Logo será passado se você não criar apego ao que passou. Porque apegar-se ao passado, segundo Osho, é pura estupidez. O passado não existe mais, de modo que você está chorando pelo leite derramado. O que passou, passou. E não crie apego ao presente, porque isso está indo embora da mesma maneira e logo será passado. Não crie apego ao futuro, esperanças, imaginação, planos para o amanhã, porque o amanhã será transformado em hoje, será transformado em ontem. Tudo se transformará em passado. Tudo irá escapar-lhe das mãos. Criar apego trará apenas infelicidade. É preciso que você deixe passar. E o Osho diz: é hora de aceitar o fato de que o passado ficou para trás e de que qualquer esforço para recriá-lo é uma maneira certa de continuar preso a antigos padrões que você já teria superado, se não tivesse estado tão dedicado a apegar-se às experiências passadas. Tome bastante fôlego. Ponha a caixa, que ele diz que a cabeça do passado é cheia de lembranças e é uma caixa, né? Ponha essa caixa no chão, enfeite-a com um laço, bem bonito se for necessário, e dê-lhe um caloroso e reverente adeus. A vida está passando ao largo e você está correndo o risco de tornar-se um velho fóssil antes do tempo. Boa noite, Kátia, boa noite, Alex, boa noite, Helena, sejam bem-vindos. Kátia, eu acho que eu fiz algo estranho, eu estava no outro perfil e só tinham 2 pessoas e eu achei que eu estava no perfil errado. Então eu já tinha começado a falar lá já há algum tempo e mudei para cá. Não sei se fiz bobagem, mas a Kátia Jorge, além de ser uma cantora espetacular, também me ajuda nas mídias, né? Então eu tenho a impressão que aquilo que está gravado lá, né? Não sei se ficou gravado, talvez a gente pudesse depois botar aqui, né? Tinham 2 pessoas lá que eu não sei se conseguem vir, Marcelo e Davi, né? Já estavam lá me acompanhando. Eu não sei se foi necessário, se eu fiz bobagem, mas essas coisas da internet, né? Nós estamos falando aqui da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam no Camargo. A gente se encontra aqui uma vez por mês e nós estamos nos preparando para o trabalho de dezembro, que é a imersão.
que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é quando a gente senta para pensar o que vai fazer no ano seguinte. Se chama Esperança, Hora de Ir em Frente. Então, esses dois trabalhos de rumo ao novo, esse de agora, passado, presente e futuro, e o do mês que vem, que vai ser no dia 31 de outubro, né? E tem um presencial também em novembro, dia 9, todos serão sobre o rumo ao novo. Só que lá, parte 2. Hoje nós estamos na parte 1. Né? Além disso, né, para falar, para deixar gravado aqui, a Escola Exemplo Vivo tem mais de 15 anos, né, que eu faço esse trabalho. E se vocês quiserem, tem lá no YouTube um canal que se chama Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo, palavras que entram, e tem mais de 80 títulos que podem ser de interesse seu, ou de algum amigo, ou de alguém, porque meu sonho mesmo é chegar em Roraima. Né? Já cheguei no exterior, já cheguei no Brasil quase todo, mas falta Roraima. E eu tenho a impressão que o material que tem lá pode ser de ajuda para alguém que precise ouvir aquelas palavras. Né? Eu estava falando lá no outro perfil que é muito simples nós ficarmos congelados no que passou. Porque o que passou já foi, já é conhecido, né? Já aconteceu. E se for um passado bom, a tendência é nós querermos ficar com aquelas lembranças, com aqueles acontecimentos, os positivos, os bons, né, os felizes, em nosso coração. Isso é humano, né? Simplesmente humano. Mas, quando nós ficamos presos a padrões, coisas antigas do nosso passado, que não vão contribuir mais para o nosso hoje, né? Fica muito difícil de nós continuarmos num hoje bom, num hoje que vá realmente preparar um terreno bom e sadio para amanhã, sexta-feira. Né? Porque a quinta-feira vai acabar, ela vai passar, né? Queira eu ou não. Então, se eu ficar muito preso lá atrás, ao que aconteceu lá atrás, eu simplesmente deixo de viver esse hoje, esse presente. E vocês sabem, eu pertenço ao programa 12 Passos, né? Que nós trabalhamos o só por hoje. O que posso fazer só por hoje, né? E eu preciso viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez é o que me dá ânimo, né? Se eu focar bem nas minhas 24 horas, pode ser que eu construa um futuro, um amanhã muito melhor. Mas se eu ficar apegada ao que aconteceu na semana passada, mês passado, ano passado, não é? Eu não vejo, eu fico, como se a gente ficasse obnubilado mesmo, sabe? Ficasse sem noção do que é possível ainda fazer. Porque simplesmente não está vendo o que está acontecendo. Fico olhando só para trás. A Helena Blavatsky, que é uma filósofa do século XX, né? Ela dizia uma coisa que eu gosto demais, e eu digo no meu consultório para meus pacientes, né? Quer crescer, quer melhorar, quer mudar, quebra o retrovisor. Porque quem fica olhando para o retrovisor, bate. Então é isso, né? Bate simplesmente. Não vê o que está. E esse olhar para trás pode me enganar, pode me levar a uma ideia de que não há mais para fazer, que não é possível mais nada, não é? Que não é. Não, eu não tenho mais o que fazer.
Então, é muito importante. Alex, você pode desligar o seu vídeo, porque eu acho que eu fiz alguma bobagem. Eu estou vendo a sua casa. Agora sim, tudo bem. Kátia, eu teria como chamar as pessoas que estavam lá no outro perfil, no perfil profissional, aquele que tem a foto nova, que é o Ricardo Davi, porque eu não sei se eles estão aqui, nós não conseguiram entrar aqui, eles estavam interessados, né? Se fosse possível você ver, convidá-los para vir para cá, Ricardo Washington e Davi Brito, são duas pessoas. Mas, enfim, continuamos, né? Então, o passado, ele nos congela, ele nos impede de criar, de pensar o novo e de mudar efetivamente, principalmente alguns padrões antigos, não é? Padrões nossos comportamentais que são antigos e que a gente não precisa mais deles, na verdade. Mas por medo de enfrentar o hoje, né, e o desconhecido, né, nós ficamos apegados. Reparem, eu estava dando um exemplo lá no outro canal que eu estava dando um exemplo das crianças, né, que as crianças elas não têm essa preocupação, elas ousam, né, elas conseguem ousar, elas não têm tanto medo quanto nós. Elas querem descobrir, não é? Né? Por exemplo, uma criança que vê um fogo aceso, né? Ela tem a curiosidade de botar a mão lá para ver qual é. O que é aquilo que brilha, não é? O que é aquilo que está brilhando? Então, essas pessoas, né, que não querem mais brincar de coisas novas, elas, elas ficam, às vezes, muito, né, muito desatualizadas do que elas estão fazendo, porque elas já congelaram naquele passado e naquelas ideias antigas. Não é? Acontece muito. Esses últimos meses, eu falei sobre relacionamentos, relacionamentos de uma forma geral, depois relacionamento familiar e depois relacionamento afetivo sexual, né? Então esses temas estão lá no YouTube, né? E é incrível como no meu consultório eu vejo pessoas ainda congeladas a antigos amores, presas a coisas que aconteceram anteriormente, né? E com pouca disposição para ousar, para partir para uma nova situação, para, né, enfrentar uma coisa nova, simplesmente porque elas estão inseguras e com medo. Essa insegurança e esse medo empobrecem a gente por dentro. Ficamos mais pobres porque não conseguimos, né, nos atualizar. Ficamos lá com aquilo que já aconteceu, com aquelas lembranças, e vivendo de uma coisa que não existe mais. Então, e na verdade, como diz o Osho, a vida está passando aqui ao largo e tem muitas possibilidades para nós, né? Eu digo isso na família, eu digo isso no trabalho, eu digo isso com relação a amigos, a parceiros, eu digo isso com relação a tudo. Ora, eu preciso me atualizar, né? Se eu me atualizo, é interessante. Quando eu me atualizo, parece que eu atraio o novo para mim, porque eu estou vibrante, eu estou aquecido, eu estou criativo, né, para buscar o novo melhor para mim. E se não for, mas aí, Ana, eu me lanço e aí não é bom para mim. Sim, mas esse é o risco. E essa é a beleza da vida, né? Esse risco,
essa possibilidade que nós temos de que algumas coisas dão certo e outras coisas não dão certo. Infelizmente é assim, não é? A aceitação do que não dá certo é um ato de inteligência. Por quê? Não deu dessa vez, mas quem sabe, né, de outra forma, de outra maneira, em outro tempo. Né? E isso pode ser animador, isso pode ser estimulante para nós. Né? Isso pode nos dar uma alegria, uma sensação de que é possível, né? E que vale a pena. Então, trazer a vivência do dia a dia para o hoje parece redundante, mas não é. Aquela situação minha de vida, de rotina, para o hoje e ficar focado no hoje, pode ser que com isso eu abra o amanhã, um outro amanhã, uma outra possibilidade, que eu consiga ter outra possibilidade, né? Então, essa incerteza também pode ser animadora. A incerteza de que nem tudo é como eu quero, nem tudo é como eu queria que fosse, mas eu posso fazer diferente. Com a experiência que eu tive no passado, porque eu sou um somatório, né? Eu não cheguei aqui hoje zerado, nem ninguém chega hoje, ao dia de hoje, zerado. Traz toda uma bagagem anterior. A questão é a peneira que você vai usar para ver desse passado o que eu vou querer deixar no meu coração. Mas nós dificilmente, aí as terapias são interessantes, porque é quando a gente peneira esses passados para ver, bom, vou ficar com o que aqui? Né? Tive tanta coisa boa, mas tive tanta coisa ruim, e é impressionante como as pessoas, às vezes, ficam fixadas no ruim. E com essa fixação no ruim, elas se impossibilitam, elas se tornam inviáveis, porque elas ficam achando que tudo vai ser assim também. Eu errei uma vez, vou errar sempre. Então, são frases limitadoras, né? Para não dizer, para não usar a palavra que as pessoas estão usando muito, né? Por exemplo, nos relacionamentos, né? Fixados em relações tóxicas, não é? E sem condições de buscar o novo, de partir em novas direções para outras propostas. Então, esse passado, ele precisa realmente ficar no passado. E a proposta é, que tal manter do passado no meu coração, na minha memória, as coisas boas, os aprendizados que realmente valeram a pena, que me fizeram crescer e jogar o resto fora. Deletar esse lixo que muitas vezes nós não nos damos conta que estamos carregando na nossa mochilinha. E esse lixo, ele com o passar do tempo, ele pesa. Ah, mas eu consigo viver muito bem, conviver com as coisas negativas da minha vida. Olha, na minha experiência, eu digo, você pode até conviver, mas pesa, atrapalha, impede, impede de ver o novo. Não é? Então, buscar no hoje fazer diferente é que é o lance, não é? É o lance. A oração da serenidade do programa 12 Passos, ela é muito perfeita. Ela diz assim, Deus, concedei-me serenidade para modificar
Peraí, enrolei tudo aqui, fiquei confuso. Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Aí é que está o nó. O que eu posso modificar e o que eu não posso. Por exemplo, ideias como a morte, não é? Essa não tem, não há o que modificar. Então, se eu ficar em luto permanente o resto da minha vida, não é? Eu vou estar me condenando a uma vida sombria e de saudade permanente. Ah, mas aí eu sinto saudades. Ok, a saudade ela pode ser muito boa, né? Se ela tiver um limite, mas for circunscrita por mim a um limite sadio. Por quê? Se eu não conseguir fazer isso, o que acontece? Eu fico um ser enlutado permanentemente, não é? Então, as pessoas que passaram em nossas vidas, que morreram, por exemplo, né? Elas se foram. Ah, mas é triste pra caramba, Ana. É sim, é muito triste. Mas deixa ir, fica com as lembranças que forem as melhores, né? Fique com as lembranças positivas, né? Fique com aquelas que são aquelas que vão te incentivar a continuar, né? E deixe as outras irem embora, porque isso ajuda, não é? Senão nós ficamos presos, retendo o que é negativo. E isso é muito complicado, porque a pessoa pode não se dar conta de que está acontecendo um embotamento cognitivo, emocional, mental, por ter ficado congelado nas ideias e nas coisas e acontecimentos do passado. Então, buscar o novo, né, é um ato de sabedoria, porque o novo, mas é desconhecido, eu vou me machucar, se eu trocar de emprego, esse aqui eu já conheço, o outro eu não sei, se eu trocar de parceiro, esse aqui eu conheço, o outro eu também não sei. A incerteza. E na minha experiência, eu digo, o ser humano lida muito mal com a incerteza. Nós queremos ter coisas garantidas. Nós queremos as certezas. Nós queremos acertar 100%. Nós não queremos errar. Nós temos medo de errar. O medo do desconhecido. Porque se eu pegar aquela situação e analisar aquela situação aqui no meu hoje, de uma forma clara, né? De uma forma inteligente, né? Pouco emocional, porque às vezes esse emocional atrapalha essas análises, né? Se eu faço isso, pode ser que eu consiga melhorar muita coisa na minha vida. Quando o programa de 12 Passos diz um dia de cada vez, e diz só por hoje é o que eu posso administrar. Ah, mas não sei se eu estou viva, se vocês estão vivos, não é? Agora nós temos essas mudanças climáticas, né? Eu não sei vocês, mas eu estou bastante preocupada e assustada, não é? Com essa coisa que a gente não contava que fosse ser tão avassaladora, né? Essa mudança climática, essas coisas incríveis que estão acontecendo no mundo, né? Causadas por nós mesmos, causadas pelos seres humanos, né? Quando a gente pensa agora nessas queimadas, que coisa louca, não é? Nós queimando, né? Queimando o nosso próprio planeta e sufocando com a fumaça que sai dessas queimadas. Ou seja, situações muito, muito difíceis.
tais como agora vão acontecer. Domingo nós vamos votar, né? Fazer um voto consciente é um dever de todo cidadão. E também é um direito nosso, né? De votar de uma maneira consciente para o que nós planejamos e queremos para agora, no caso, os municípios, né? Os estados, o país, né? Nós temos esse direito e temos esse dever. E precisamos pensar muito bem no que vamos fazer, não por medo, né? Mas porque é melhor. Quando eu foco no presente, eu fico mais. Eu tenho os meus pensamentos mais claros. Essa é a questão. Porque quando eu vou para o passado, eu corro o risco de contaminar os meus pensamentos de hoje. E nem sempre isso é bom. Ou melhor, a maior parte das vezes isso não é bom, né? Porque nos impede. E tudo que impede o ser humano de melhorar, de criar, de aperfeiçoar, não pode ser bem-vindo. Nós estamos no século XXI, já estivemos no XX, não é? E como é que vai ser de agora em diante? Como vem sendo? Qual é a atitude que eu tenho tido diante do novo? Como eu me coloco, né? Qual é a postura melhor diante do que é novo e que eu ainda não conheço? O grupo Advanced que eu faço uma vez por mês, nos sábados, que é presencial, ele tem dois requisitos básicos. Ele tem um lema básico, é como existir no viver. E todo mês tem um tema. Esse mês vai ser no dia 12, no feriado de Aparecida, não tem problema, nós vamos estar lá de 11 às 13 com Advances. Nesse grupo Advances, nós temos dois requisitos para a pessoa querer chegar lá, ser membro, ou simplesmente assistir, participar, me conhecer, aí tanto faz, né? Muita coisa. Mas tem dois requisitos. Ser um buscador consistente de si mesmo. Né? E segundo, querer mudar. Basta isso. Isso é o suficiente para o avanço, para o progresso, para o advanced, para o avançado do que é hoje. Não é? O hoje eu já conheço. Qual é o próximo passo? Né? O que falta? E o que falta e que eu quero mudar é que eu tenho que buscar. Bom, pessoas buscam isso nas terapias, nas religiões, nas meditações. Não importa o meio que você escolha. Importa que você escolha e parta com coragem para a mudança. Mudança, às vezes, interessante. Às vezes a gente pensa que a mudança tem que ser assim, sabe, pé na porta, eu mudo tudo de uma vez só, não é? Eu acho que isso só funciona bem em pintura de cabelo. Por quê? As boas mudanças mesmo, elas acontecem aos poucos. Aos poucos, um dia de cada vez. Elas podem até ser planejadas, mas não adianta planejar para daqui a 10 anos. É muito tempo para frente. Quando eu trabalhava no corporativo, eu trabalhava em planejamento estratégico. A gente planejava para 5 anos. Ora, hoje uma pessoa planejar a sua vida para 5 anos é um esforço. É um esforço, não é? Talvez se eu pegar esses 5 anos e dividir, né, em um ano, mais outro ano, mais outro ano, talvez fique melhor, mais fácil. E aí eu não fico diante daquela montanha inacessível, não é? Porque eu vou vendo aquela montanha
de metro em metro, de metro em metro, até chegar ao cume, não é? Então, muitas vezes, nós nos assustamos com as mudanças porque nós queremos tudo logo e agora. Logo e agora não existe. É fantasia, né? Ah, quero mudar tudo hoje, porque não quero, não serve mais para mim. Quando um paciente chega e me diz isso, eu digo, calma, calma, né? Vamos mudar com segurança máxima e risco zero. Por quê? Essas mudanças abruptas, né? Elas normalmente elas não são conscientes. Elas são impulsivas, né? E mudanças na impulsividade, elas fazem muita diferença de mudança que é pensada ou sentida, né? E organizada. Mesmo que eu não tenha controle de tudo, eu posso organizar e me preparar para essa mudança. Como é que eu faço isso? Um dia de cada vez. Ah, Ana, mas aí a oportunidade passa. Sim, existe um deus grego que é Cronos, ele é um deus do tempo jovem, e ele está passando aqui por você. Está passando por aqui. Ele só tem cabelo na frente. Então, se ele passar por você e você não pegar, você não pega mais ele. Por quê? Se ele passar atrás dele, ele é careca. Você não vai conseguir pegar. Sim, existem essas situações de oportunidades, mas a gente tem que pensar até que ponto são oportunidades reais ou são apenas do meu ímpeto de mudar. Não é? Eu quero mudar, vou mudar. Aí muda de qualquer maneira. E quem muda de qualquer maneira, muda de qualquer jeito, nem sempre dá certo. Essa é a questão. Eu preciso querer mudar, mas às vezes dói. É preciso que seja feito aos poucos, paulatinamente, né? Para eu sair de um estado em que eu estava e vir para esse outro estado do hoje melhor, às vezes eu tenho que ralar muito, muito mesmo, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, não é? Para fazer isso de uma maneira racional e boa para mim. Porque senão não é mudança, é um solavanco, não é? Nós aqui estamos falando de querer mudar, óbvio, para muito melhor. Não queremos mudar de qualquer jeito, para qualquer coisa. Qualquer coisa a gente fica como está. Não precisa. Qualquer coisa. Não precisa. Qualquer coisa é muito pouco. Qualquer coisa não é o que nós merecemos. Nós merecemos o melhor. Então, para eu sair do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho que ter uma certa ideia de que o 2 é melhor para mim. Senão eu troco 6 por meia dúzia, como diz o outro, né? Faço isso, troco 6 por meia dúzia. Porque não pensei direito, inadvertidamente eu mudei no ímpeto, não é? Quando eu posso fazer essa mudança de uma maneira racional e boa para mim. Boa noite, Cinimo 115. É porque entram os nomes aqui que, desculpe, são os nicknames, né? Às vezes eu fico confuso aqui, mas seja bem-vindo. Então, essa mudança, essa necessidade, às vezes nós temos a necessidade de mudar. Eu, como terapeuta, sempre questiono a súbita vontade de mudar. Eu questiono e vou trabalhar isso com meu paciente, que súbita vontade é essa de mudar, que surgiu agora, não é? Porque, vejam bem,
Eu estou falando do Só por Hoje, que contém dentro dele a própria mudança. E essa própria mudança ela pode ser feita no tempo devido, no tempo certo. Não precisa ser atabalhoadamente. Porque quando a pessoa faz uma mudança atabalhoada, muitas vezes ela erra. E erra feio, porque não pensou direito. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que é muito importante mudar, né, para sair do passado para um hoje melhor, eu também digo, boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Eu estou dizendo que é preciso fazer isso com alguma serenidade, né, para saber de verdade o que me leva a mudar. Ora, as religiões podem ajudar, as meditações podem ajudar, os amigos podem ajudar, terapias podem ajudar, né? O programa de 12 Passos pode ajudar, porque, né, salva vidas. É incrível, o programa de 12 Passos Alcoólicos Anônimos, né? E é bom, bonito e barato. Então você pode ir a uma reunião e sair de lá transformado apenas porque você ouviu uma palavra que te fez refletir, que te fez pensar, não é? Porque nós somos seres pensantes e inteligentes, mas às vezes estamos complicados ou estamos com problemas e tal, e não conseguimos ouvir, né, o que o nosso coração está mandando. Às vezes um companheiro diz uma palavra, eu tive uma madrinha que ela chegava nas reuniões e ela parava, ficava assim muito contrita, eu achava aquilo tão esquisito. E aí um dia eu perguntei para ela, olha só, por que você chega, fica assim tão contrita? É porque o programa não é religioso, né? Tem poder superior, mas aceita ateu, agnóstico, aceita qualquer um, não tem religião no programa dos Passos. Né? E ela dizia, não é simples, eu chego correndo do trabalho, né? E aí eu paro para respirar, porque quando eu entro aqui eu tenho que ficar atenta ao que está sendo dito. Porque muitas vezes eu venho aqui só para ouvir uma palavra e saio daqui com aquela palavra que pode mudar toda a minha vida. Percebe? Então, se eu não estou com os meus ouvidinhos abertos, meus olhinhos abertos, para ver, ouvir, não adianta ficar falando, não é? Nós temos 2 olhos e 2 ouvidos, uma boca só. Então, se eu me predispuser a ouvir, pode ser que eu ouça, porque existe, é interessante. Se a gente tiver uma visão quântica do mundo, né? Às vezes a palavra que eu posso precisar ouvir pode ser dita pelo porteiro do meu edifício. Não é? Por uma pessoa que está passando na rua que nunca me viu e eu ouço uma palavra que faz toda a diferença. Eureka! Toda a diferença. Então, mas eu preciso estar atenta, esperta, né? Esperta diante da vida. Agora, falando um pouco do futuro, que também pode descongelar igualmente. Se eu ficar só pensando, amanhã eu vejo procrastinação, né? Amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Boa noite, Lane. Amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo, amanhã eu decido, ficar procrastinando, né? Na esperança, interessante, né? Que o futuro vai contribuir, vai conspirar a favor para eu resolver a minha questão. Ora, dificilmente isso acontece na minha experiência clínica, com os meus pacientes e na minha vida, porque eu tenho um método chamado Exemplo Vivo, que é como eu trabalho, né? A experiência me diz que quando eu procrastino na esperança de que algo vai acontecer e vai transformar
o meu hoje, né? Isso é uma fantasia que eu crio. Interessante, gente, eu crio para ficar no mesmo lugar, porque eu deixo para amanhã. Amanhã pode ser que apareça o homem ideal, pode ser que apareça a mulher ideal, amanhã aparece o trabalho ideal, amanhã eu vou dar sorte. Gente, e agora eu trabalho com adicção, eu trabalho com compulsão, adicção, droga lista, ilícita, né? E eu estou arrasada, preocupadíssima, assistindo triste demais o mundo das apostas. Oh, ai, ai, a mãe da Alessandra, obrigada, muito obrigada. Entendeu? Eu estou assistindo triste demais, porque jogo é sério. Para vocês terem uma ideia, quando chega um adicto para mim, um compulsivo, de droga lícita ou ilícita, que quer se tratar, eu digo a vocês, primeiro lugar de dificuldade, comida, alimento. Segundo, o jogo. Por quê? Lida com o dinheiro. O dinheiro que me possibilita fazer coisas. Sem dinheiro eu não como, eu não moro, eu não pego um ônibus, sem dinheiro eu não faço nada. Então, quando você mostra um dinheiro mágico, não tenha dúvida, essa parece a surpresa. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Que as pessoas do Bolsa Família, não é? Pobres, com dificuldades financeiras, nós estamos num país pobre, estão jogando para muita coisa, pela esperança. Porque o adicto de jogo, ele se alimenta da esperança que a sorte vai trazer para ele. E a sorte, ela é intangível. Então, depois do alimento, o segundo lugar é o jogo, por causa do dinheiro. Isso sempre foi assim. Minha avó jogava no bicho toda semana e ganhava um pouquinho, mas aí ela jogava toda semana, porque ela ganhava um pouquinho toda semana. Isso é um adicto de jogo. Em terceiro lugar, vem o fumo, porque são mais de 1.000 e tantas substâncias. Depois do fumo vem o álcool, porque é droga lícita, desce redondo, quadrado, 40 graus, não é? E quinto lugar vem a droga ilícita. Vocês vejam o lugar que tem o jogo. Como é que a gente libera nesse país miserável as bets, não sei de quê. E aí, claro, como é que vai agora impedir? Porque o bicho, ele tem a questão do jogo do bicho aí, no dia eu vi um antropólogo falando do jogo do bicho no Rio de Janeiro, que eu devia ter gravado, mas é num patamar. Mas as bets, essas casas de aposta, que são online, inclusive com a facilidade do online. Porque para jogar no bicho antigamente você tinha que achar o bicheiro na esquina da sua rua. E depois você belar com o bicheiro. Mas não, o negócio é incrível. Você aposta e recebe já na sua conta o que você ganhou. Isso é louco. Gente, eu estou assim realmente muito preocupada. Da mesma forma que fico preocupada com o game, né? Com o game digital. Mas o game digital ainda não é tão pernicioso quanto as apostas em futebol. Paixão nacional. Isso é muito louco. Não pode, não pode continuar. Ah, agora não vai poder. Imagina só, fazer aposta por Pix. Uhum. Então todo mundo espantado. Agora como é que vai conter?
o pessoal do Bolsa Família, que tem a esperança, nós estamos falando de futuro, esperança, expectativa, né? Fantasias, esperança, futuro, estamos falando disso, é o nosso tema. Né? Como é que vai conter agora essa massa de pessoas que querem ganhar algum? Não só querem, como precisam, não é? Num país miserável. Isso é muito horrível. Eu falo do programa 12 Passos, existe grupo de jogadores anônimos. E lá, se você entra num grupo de jogadores anônimos, você vê pessoas que perderam apartamentos, perderam muito dinheiro, não é? Mas agora você joga aqui facinho, apostando no seu time favorito, que você conhece esse ou aquele jogador, que aquele time vai assim ou melhor, quer dizer, apostando na paixão nacional. Isso é muito ruim. Por favor, se vocês estiverem votando em alguém que fale, né, a favor dessa loucura, por favor, isso eu não sou de pedir voto, não, mas nós não podemos aceitar essa loucura, porque não vai ter como parar. E o meu desgosto e a minha tristeza é porque não tem como parar, porque é o segundo ato compulsivo mais difícil de parar depois do alimento. Então, nós temos que, pensando nisso, estamos falando de futuro, pensar na desconstrução dessa ideia do quanto a gente puder interferir, falar, né, para que isso fique retardado o máximo possível no nosso país. Agora disseram que as bets não vão poder aceitar Pix. Ora, meu Deus do céu, aceitar Pix, não é? Que a garotada pode jogar, pode fazer o seu Pix. Porque no jogo do bicho tinha que ir lá com a grana, com o dinheirinho, entregar para o bicheiro. É simples assim. Pix é a descoberta do século, né? Que facilita todas as nossas transações financeiras de uma forma impressionante. Eu sou completamente apaixonada pela ideia do Pix, porque facilitou muito, muito as nossas vidas, né? Para quem não quer andar com dinheiro de espécie, enfim, e até mesmo para controle. Mas o Pix no jogo é infernal. É uma facilitação de uso dessa droga imensa, não é? Bom, voltando, já que eu já me exaspero mesmo, porque quando você trabalha com adicção ativa, você sabe o quanto o compulsivo sofre, né, por essa adicção, não é? Um compulsivo, uma pessoa adicta na ativa de qualquer droga, lícita ou ilícita, sofre muito. Essa é a minha prática aí desses 30, 40 anos, né, de sofrimento, de ter o sofrimento que um adicto na ativa tem. É muita coisa, não é pouca coisa. Não é bolinho, não, como diz o outro. Né? E voltando aqui ao nosso presente, passado e futuro. Né? Então, qual é a delícia do presente? É tudo o que ele contém. O presente contém o passado, porque é a nossa história que nos trouxe até aqui ao presente. E aqui contém no hoje os nossos sonhos de futuro. Então, o presente é muito rico de tudo. Mas para que eu veja essa riqueza, essa grandeza, eu tenho que querer. Eu
tem que estar disposto a entender que o dia tem 24 horas. E nessas 24 horas eu posso crescer muito, eu posso ver muitas coisas novas. Aliás, os astrólogos estão falando aí em eclipse, que nós estamos entre eclipses, e que com isso eu gosto de ouvir as opiniões, né? Que entre esses eclipses é o nosso momento mais criativo, não é? Momento que nós podemos criar coisas novas. E olha, vamos criar coisas novas. Por que não? Não é? Nós merecemos o novo. Merecemos sim, e merecemos batalhar por esse novo hoje. Hoje é quinta, amanhã, sexta-feira, eu posso fazer diferente. Com todo o ânimo. Né? Aí, se não der certo, eu tentei, eu busquei, eu busquei fazer diferente, não fiquei congelado nos meus padrões, atitudes e posturas antigos, me renovei. E quando você se renova, você respira melhor, você se anima, você rejuvenesce. Por quê? Viveu intensamente esse hoje. Viveu como tinha que viver esse hoje, da melhor maneira possível, com gotas de otimismo, né? Com gotas de otimismo. Eu sei, o cenário externo não está favorável, mas como é que eu vou trabalhar o meu mundo interno se o cenário externo não está favorável? Buscar uma forma de me abastecer da melhor maneira possível. Pode ser que lendo um livro, pode ser que conversando com um amigo, pode ser apenas só uma atitude de mais alegria, de mais prazer, não é? O prazer está aí para nós desfrutarmos esse prazer. Eu gosto de dias nublados e cheguei hoje de viagem. Eu estava na região dos lagos. E eu fiquei tão feliz quando eu vi que o Rio de Janeiro estava nublado. Feliz. Como tem as pessoas que gostam dos dias ensolarados. Eu não sei se gostam tanto de 40 graus, como estava ontem aqui no Rio, né? Mas tem pessoas que preferem os dias ensolarados. Tem gente que gosta da parte da manhã, tem gente que gosta da parte da noite, né? Mas se eu valorizar os meus gostos, o que me dá prazer, o que traz mais benefício para mim, e sair em busca disso, fica muito melhor. Claro que fica. Né? Porque eu busquei, eu corri atrás, eu fui lá, eu paguei para ver. Pode gerar algum arrependimento? Até pode gerar algum arrependimento. Mas, na verdade, nós vamos ganhar de qualquer maneira porque tentamos. O muito ruim da guerra é você não tentar, é você não lutar, é você não buscar. Quando eu chamo, nós chamamos todos de buscadores de si mesmos, né? Quando nós, buscadores de nós mesmos, de verdade, daqueles que querem melhorar, que querem crescer, que querem ser diferentes, né? Quando esses buscadores de si mesmos, eles têm muita alegria só na busca, só no trilhar o caminho da busca. Porque é muito prazeroso. E vai que dá certo. Como é que eu fico? Eu fico muito feliz. E o que acontece quando dá certo, né? E também se não der certo. Aprendi com a experiência. E vida que segue. Mais um passo
passo de cada vez e a gente continua. Porque nós continuando, estamos vivos, né? Vivos para o caminhar, que é um caminhar que só cessa diante da morte. E que caminhar eu quero fazer? Eu quero fazer um caminhar infeliz? Eu quero fazer um caminhar triste? Eu quero fazer um caminhar em que eu não tentei? E tudo isso é construído no presente. É no presente que eu construo o meu amanhã, o meu par, né? Um diazinho de cada vez. Um diazinho de cada vez, eu construo no hoje, né? E o meu hoje é agora, é no aqui e no agora. É assim que acontece, né? No aqui e agora. Aqui e agora, no hoje, imaginando e trazer, né, uma... Eu rezo muito, eu oro pra caramba, eu medito muito, e faço isso porque senão o cenário externo do mundo difícil, né, me invade. Ele me invade, ele toma conta de mim e tira de mim a vontade, a esperança de que é possível, de que é possível continuar, que é possível melhorar, que é possível o ganho. A vida já está muito cheia de perdas. As perdas todas, né, que nós temos na vida. Mas nós temos os ganhos também da vida, né? E os ganhos da vida recebemos. Fica muito mais fácil, né? Nós recebermos se nós estamos conquistando a cada minuto, a cada segundo, com calma. Às vezes precisamos só de calma. Às vezes só... E existe um lema no programa que eu gosto muito. Vá com calma, mas vá. Ou seja, isso quer dizer, vai com calma. Não se precipite, não é? Quando eu falo no meu trabalho segurança máxima e risco zero, é para ir com calma, mas não parar. Porque é possível continuar melhor. É muito possível. Então, nosso tempo está terminando, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é essa mensagem de que é possível nós reverenciarmos o nosso passado, honrarmos o nosso passado, fazermos aquela peneira que eu falei, né, do que é bom, o que é ruim, trazemos do passado o melhor para nós no hoje, não é? E com